meio do ano que vem, o Jair já poderá estar voltando aos gramados. Boa cirurgia e boa recuperação. Só que agora dor de cabeça, porque Fernando Diniz contava muito com o meio-campo Jair, que vinha jogando muito bem, vinha comandando o meio de campo do Vasco, inclusive foi o autor do gol da partida contra o Botafogo, e ele vai ter que escolher um substituto, sendo que dos 5, 3 estão no departamento médico também. A gente vai trazer aí uma arte para elucidar os casos de 3 atletas que podem entrar no lugar do Jair. Tietê é o primeiro, se reabilita bem, com melhorias dos sintomas pós-lesão, ele se machucou no jogo com o Botafogo e já estará em campo para a preparação ainda essa semana. Não deve ser problema. Thiago Mendes apresentou dores na panturrilha direita e segue em tratamento. Não está no melhor da forma, mas a informação que a gente tem é que ele tem sido muito exigido para chegar a ela. É um jogador que veio com um peso, né, grande e precisa dar retorno. É um dos nomes, sim, pela experiência, por saber jogar naquela posição e prova, porque Fernando Diniz gosta e confia nele, que o escalou contra o Juventude, apesar dele ter jogado muito mal em Caxias do Sul. O time todo jogou mal. E Paulinho, o menos provável, mas já está em reta final do tratamento, do quadro de lombalgia, mas não vinha sendo relacionado com frequência, no entanto, deve ser liberado para a partida também contra o Botafogo. Os 3 não devem ser problemas. Só que agora, os 2 disponíveis com titularidade, se o jogo fosse amanhã, seriam Barros e Matheus Carvalho. Os 2 meninos, né? O Barros, eu diria hoje que dificilmente vai sair do time. Depois de 2 ótimos jogos, contra Botafogo e contra Sport, chegou a entrar alguns minutos e bem contra o Corinthians também, na derrota de 3-2. É um jogador que tem 22 jogos como profissional do Vasco, chegou ao clube em 2019, tem 2 gols, um inclusive marcante contra o São Paulo no Morumbi, numa derrota em 2023 por 4-2. E esse pernambucano, Cauã Barros, subiu muito de produção. Foi emprestado para o Amazonas, emprestado para o América, teve que girar, ganhou cancha, ganhou experiência, voltou mais valorizado, passou a ter um contrato melhor, mais extenso, e a valorização valeu muito pelo regresso antecipado. O Vasco fez um esforço para trazer o jogador, comprou lá uma briga com o América Mineiro, mostrou que o América tinha cometido um erro num outro tema, numa outra prioridade de um outro atleta, acabou trazendo o jogador gratuitamente e o Barros tem correspondido imensamente. Já o paraense Matheus Carvalho fez uma ótima temporada em 2024. Quem não se lembra, ele e Hugo Moura ali na volância foram muito bem, mas ele caiu muito de produção. Com lesões e desempenhos ruins, ele acabou ganhando uma sobrevida com o Fernando Diniz, que realmente é um admirador do futebol do Matheus Carvalho. O Cocão estava com chance, inclusive, de ir para o futebol de Israel, mas teve recentemente uma lesão no ligamento do joelho, que tirou essa oportunidade dele, pelo menos momentaneamente. Ele ficou aí 3 semanas afastado com o problema do ligamento do joelho, mas se recuperou, voltou contra o Sport, inclusive atuando no lugar do Jair. É um volante que joga um pouco mais à frente, até tem sido escalado mais como primeiro volante, mas seriam 2 jovens. Matheus Carvalho, apesar da pouca idade, tem 23 anos de idade, já fez 89 jogos com a camisa do Vasco, tendo chegado sob enorme desconfiança. Em 2023, veio do Náutico, no meio ali do processo da SAF, o Vasco contratando jogadores por altos valores e de repente pintou um jogador da Série C do Náutico. Afinal das contas, o Vasco nem conseguia pagar o Náutico. O presidente do Náutico cobrava, inclusive aqui no canal, nós fizemos essa ponte da cobrança, porque ele usava a gente para dizer, olha, o Vasco não me paga. E o Matheus Carvalho acabou ficando. Teve, como eu disse, ano passado um desempenho muito bom, foi muito bem ano passado, mas esse ano caiu assustadoramente. 2 jovens, um com 21, outro com 23. É claro que muito importante pela saúde, são 2 jogadores de juventude, de força, de capacidade pulmonar, de aguentar pancada,
mas é trocar a experiência. E a pergunta que eu faço é, onde está Paulinho Paula? O meia que foi tão importante, né, para o Vasco da Gama ali naquela temporada de 2023 de fuga do rebaixamento, parece que hoje não está mais presente nesse elenco do Vasco. O Vascaíno olhava o time de 2023 para a temporada de 2024 e falava, o meio-campo do Vasco terá Paulinho Paula. Começou até um 2024 muito bom, mas infelizmente a grave lesão no joelho que ele sofreu no início do ano passado fez com que o desempenho do jogador caísse e muito. Hoje, Paulinho, de acordo com informações do GE, encontra-se entregue aos cuidados do departamento médico do Vasco para tratar uma lombalgia. Ele deu entrada aí ao DESP no último dia 24, vem evoluindo nos trabalhos de fisioterapia e vive sim a expectativa de estar à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida dessa próxima quinta-feira. A grande dúvida que fica hoje para a situação de Paulinho dentro do Vasco é: o contrato do jogador se encerra no final deste ano. O que será feito? Paulinho tem apenas mais 4 meses de contrato com o Vasco. A última vez que o Paulinho entrou em campo com a camisa Cruz Maltina pelo Campeonato Brasileiro foi na derrota para o Fluminense no último dia 24 de maio, quando entrou aos 38 minutos do segundo tempo, ou seja, há 4 meses atrás praticamente. Paulinho fez apenas 3 partidas como titular do Vasco no Brasileirão desse ano, na primeira rodada contra o Santos, na quarta rodada contra o Ceará e na 8ª rodada contra a equipe do Vitória. A situação do Paulinho hoje é completamente ruim. É um clima tenso, sim, para Paulinho Paulo, olhando a sua permanência para a próxima temporada. Um nível de apresentação que frustrou os torcedores vascaínos durante essa temporada de 2025, que esperava ver um Paulinho Paula em boas condições para dar alegria, de fato, a todos nós. Foram 21 jogos na campanha do Campeonato Brasileiro, né, do ano de 2023, onde o Vasco se salva do rebaixamento, sendo 19 como titular e marcando o gol naquela última rodada contra o Red Bull Bragantino e mostrando que o Paulinho veio para ser uma solução daquele setor de meio-campo do Vasco. Hoje, na atual temporada, poucas chances, uma grande dúvida incógnita sobre o seu futuro, um contrato se encerrando até o final do ano e um clima tenso para o jogador. A pergunta, amigo vascaíno, que fica é: o que será de Paulinho Paula? Um atleta que hoje nem sequer mais no banco de reservas fica com o técnico Fernando Diniz. Você tem a caneta e o papel na mão, o que faria? Prosseguindo aqui com o vídeo, quero falar sobre Andrei Santos, né? O cria, que hoje é um dos grandes nomes do futebol europeu, sendo meio-campo de um dos grandes da Premier League, que é o Chelsea. Um jogador assim, ímpar, de fato, é Andrei Santos, que recentemente rejeitou uma oferta do mundo árabe, uma oferta no valor de 8 milhões de euros. E olha, não é questão de 8 milhões de euros para compra não, tá? São 8 milhões de euros anuais em salário. Ou seja, o Andrei Santos receberia, colocando o euro aqui, amigo, não sei nem se eu consigo fazer essa conta rápida, mas colocando uma conta rápida, 50 milhões de reais por ano. O Andrei receberia em salário. Uma média aí de 4 milhões e meio de reais por mês. Salário do senhor Andrei Santos, ele recusou, porque ele quis ficar no Chelsea. Ele quer dar andamento à sua carreira, ele quer crescer. O André é um jogador muito jovem e sabe que na Arábia ele ficaria escondido. Ele não quer isso, amigo. É cria, é diferente, tem uma outra cabeça. Ele quer se destacar no Chelsea, ganhar o mundo no Chelsea e até mesmo espera ser um nome a estar na lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem. E por isso que ele ficou. Não à toa, está convocado, esteve presente nesse último jogo contra a equipe do Chile no Maracanã, entrou em campo, está na Granja Comari, né, para esse período de preparação agora para o próximo jogo que terá contra a Bolívia pelas eliminatórias. E ele foi perguntado, né, sobre o seu futuro, se ele pensa em um dia voltar para o Vasco, se o Vasco é a prioridade dele em um retorno ao Brasil. Ele respondeu isso daí que você vai ver agora. Sempre sonho, claro que é um sonho sim, até porque cresci no Vasco desde os meus 6 anos de idade, fiquei aí minha vida toda lá, cresci como homem, cresci como jogador, é claro que a gente tem um sentimento de gratidão e quem sabe mais pra frente, eu não gosto de ficar prometendo, mas quem sabe mais pra frente, é claro que eu daria prioridade pro Vasco. Você acompanha os jogos, consegue ver alguma coisa? Você troca ideia com alguém que está lá? O Coutinho está lá agora? Acompanho todos os jogos. Minha vida, como eu falei, é futebol o tempo todo. E nesse período que eu venho sempre pro Brasil, eu sempre fico treinando lá no Vasco, tenho bastante contato
com os meus amigos, até agora mesmo França fechou com o Vasco, Robert e Renan também, que pegamos seleção junto na base, então acho que esse contato que eu mantenho com eles é fundamental. Salve meus amigos ligados no canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada, e já deixando todos os créditos aí para o canal Atenção Vascaíno com Flávio Dias e também o canal Gigante Vasco, rapaziada, com trabalhos aqui no YouTube. E aqui trazemos esses cortes falando aí dos prováveis substitutos de Jair para a volância desse time do Vasco no decorrer da temporada. O Jair que vinha muito bem nesses últimos jogos com o Fernando Diniz, infelizmente sofreu essa lesão no joelho esquerdo e vai desfalcar o Vasco por praticamente essa final de temporada. Então é triste, mas que nós desejamos todas as melhoras pro Jair aí para ele poder voltar ainda melhor, né, rapaziada? Mas vamos falar aqui sobre proposta do Vasco, que o Vasco recebeu por o lateral Leandrinho do Clube Bruges da Bélgica, rapaziada. E a verdade está vindo à tona e é o seguinte: segundo a RTI Esportes, a proposta do Clube Bruges por Leandrinho seria de empréstimo com opção de compra de 3 milhões de euros. A proposta do time envolvia, né? O time contrataria o Leandrinho por empréstimo, dependendo das metas que ele alcançasse lá, ele iria contratar o jogador em definitivo. Aí vem a seguinte questão que eu pergunto para você como torcedor do Gigante da Colina: você liberaria Leandrinho por empréstimo ou botaria no elenco para ser o substituto imediato de Lucas Piton? Porque eu acho que o Leandrinho deveria ser o substituto imediato do Lucas Piton, não o Vitor Luiz. Acho que o Vitor Luiz já deu o que tinha que dar, não dá para jogar mais no time do Vasco, e acho que em time de alto nível acho que fica difícil para ele pela questão da idade e questão física, não daria mais. E você, o que você acha? Deixa nos comentários, é muito bom ter você por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal Eu Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. Tamo junto, fui!